O tamanho colossal de Zunisha é proporcional ao mistério que circunda o personagem. Um crime secular ou talvez milenar, cuja pena é paga até os dias de hoje. Nesse vídeo vamos descobrir o que foi cometido por esse ser histórico. Também vamos ver como a raça dos bucaneiros, o extinto povo de Bartolomeu Kuma, caçado tal como os lunários, tem muito envolvimento nesse crime. Um dos principais ensinamentos de One Piece é que nunca devemos culpar os filhos pelos pecados dos pais, não importando se é cria de um demônio ou de um suposto deus. Essa lição é relembrada inúmeras vezes, entretanto, mais do que nunca dentro do flashback de Kuma, com o qual a escravidão perseguiu a vida do grande herói libertador, não por algo que ele fez, somente pelo vermelho que corria em suas veias. O que de tão grave essa gente fez pro mundo? Qual foi o crime que essa raça cometeu? Vem comigo para descobrir o pecado do povo bucaneiro e a violação cometida por Zunisha. Essa teoria é de explodir a cabeça e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Eu aposto minhas fichas nela. Eu acredito de verdade que o Oda vai seguir por esse caminho e espero que vocês saiam daqui com um pensamento parecido, tá bom? Eu sou o Lipe, você é aquele gente boa que vai deixar aquele like, se inscrever no canal se não é inscrito e, meu amigo, vir comigo através da vinheta. Para entender o suposto crime cometido pela raça de Kuma, precisamos entender 4 pontos cruciais. O pecado mencionado por Jay Garcia, a Arca Noah adormecida na Ilha dos Tritões, o grande dilúvio que ocorreu e ou ainda ocorrerá e a violação de Zunisha. Através desses 4 pontos vamos fazer diversas conexões e construir essa bela teoria. 1. Os bucaneiros. Os bucaneiros são uma raça que datam desde antes do século perdido. Sendo maiores que os humanos e menores que os gigantes, podemos entendê-los como um híbrido desses dois. Temos seu principal representante sendo o lendário e amado por todos de bom coração, Bartolomeu Kuma. Aparentemente, suas principais características são seus poderosos portes físicos, alta estatura, resistência fora do normal e o queixão à la queixo rubro dos padrinhos mágicos. Eles parecem quase que híbridos entre humanos e gigantes, entretanto, há uma possibilidade curiosa entre eles. Durante o confronto em Marejoa, Kuma levou um poderoso soco de magma do Sakazuki, que arrancou literalmente uma parte do seu rosto. Só que alguns capítulos depois, no 1103, quando o ciborgue pisa em Egghead, seu rosto está curado. O mesmo ocorre com sua perna, que parece ter sido obliterada pelas habilidades do Cão Vermelho, mas retornam na sequência. Então existe sim a possibilidade da habilidade única desse povo, tal como os lunários têm um fogo em suas costas que aumentam velocidade e defesa, ser a regeneração. Se não, de duas uma, ou é um erro de continuidade que vai ser corrigido no lançamento do próximo volume, ou é uma propriedade exclusiva do Kuma devido às alterações feitas em seu corpo. Como um ciborgue, né, com a tecnologia do Vegapunk, ele pode ter algum recurso de regeneração. Não podemos deixar de citar o Shirão aqui, né, como um provável bucaneiro. Pelo amor de Deus, o cara é a cara cuspida do Kuma, com os detalhes ali e outro aqui, né, mano, bota um bigodão, vamos lá, ó, bota um bigodão branco aí, ó, no rosto do pai da Bonnie, pelo amor de Deus, é ou não é o melhor cosplay de barba branca já visto? Enfim, quando Saturno adentra no campo de batalha, ele nos revela que essa raça, os bucaneiros, cometeram um crime gravíssimo no passado e irão passar a eternidade pagando por esse erro. Um completo absurdo e insanidade, um governo fazer um pecado de poucos assombrarem seus descendentes 800 anos após. O que diabos de tão grave essa gente fez a tal ponto que todos os bucaneiros fossem praticamente apagados da terra? A resposta é a criação de uma das maiores relíquias das terras de Poseidon, a colossal Arca Noah, prometida a levar os tritões para a superfície e viverem como merecem sob a luz do sol. No capítulo 648, curiosamente intitulado como O Caminho que Leva ao Sol, após o fim do confronto contra o vilão mais bucho da série Rod Jones, a gigantesca Arca Noah ficou destruída. Em seguida, os Reis dos Mares aparecem para levá-la de volta a um local seguro, para evitar ainda mais estragos. Só que eles dizem uma coisa muito interessante. Se vamos consertá-la, vamos precisar da força deles. Mas os tempos mudaram.
Durante muito tempo se especulava quem seriam esses eles que os reis dos mares se referiam. Existe a possibilidade de estarem falando dos gigantes devido à sua força, e os mesmos aparentemente também, costumam restaurar e preservar todo tipo de conteúdo histórico, como a biblioteca de Ohara. Porém, os reis dos mares falam especificamente a frase "mas os tempos mudaram", dando um ar melancólico para a fala, como se uma tragédia tivesse ocorrido com esse grupo com o qual necessitam da ajuda. Existe desastre maior do que um povo inteiro sendo eliminado? Os reis dos mares nesse painel se referem aos bucaneiros, porque foram eles que construíram Noah ao lado de Joy Boy. E tal como um verdadeiro homem-peixe, vamos mergulhar mais a fundo nessa ideia. 2. Noah. A lendária arca é conhecida como o Navio da Promessa. Promessa essa feita por Joy Boy de levar o povo afundado dentro da escuridão do mar para sentir a luz do sol. Noah é um enorme navio que provavelmente precisou de muita mão de obra poderosa para ser construída, e força bruta é o que não faltava para alguém como Kuma e também a sua raça. Os bucaneiros criaram Noah para Joy Boy cumprir sua promessa, algo parecido com a imagem que você está vendo. Joy Boy sendo representado por Noé e os bucaneiros aqueles que o ajudaram a fazer a gigantesca arca. Se de fato esse povo construiu Noah, isso explica como a lenda de Nika foi passada de geração em geração por essa gente, como um folclore dessa raça. Ele um dia te levará para o mar livre sob o sol. Uma descrição bem parecida com a promessa de Joy Boy para a princesa sereia, né? Eu consigo até imaginar essa raça que hoje é escravizada num passado trabalhando alegremente e feliz ao som dos tambores da libertação, construindo Noah por escolha própria, através de sua própria vontade, em contraste aos tempos atuais onde são obrigados a fazer tudo o que fazem. Mas é aquilo, não dá para apagar os instintos primitivos. Muito se especula e parece certeiro acreditar que Joy Boy possuía alianças ou pelo menos boas relações com raças represadas e outras quase extintas desse universo. Então a figura de Joy Boy é um elo perfeito para conectar os Homem-Peixe e os Bucaneiros, raças que sofreram tanto nas mãos humanas. Outra relação que fortalece muito essa ideia é a seguinte: você já percebeu que existe um paralelo entre Bartolomeu Kuma e o nosso Super Frank? Primeiro, ambos são ciborgues, têm ligações com Vegapunk e principalmente uma conexão com navios. O sonho do Frank é criar uma embarcação que dê a volta ao mundo. E quem é que estava protegendo essa mesma missão, esse mesmo navio do nosso carpinteiro durante os últimos 2 anos? Bartolomeu Kuma. Durante todo esse tempo, o herói sem lembranças ficou esperando até o primeiro chapéu de palha retornar. Frank o encontra na frente do Sunny, sendo coberto pela luz do Astro-Rei, o protetor do Deus do Sol, guardando o caminho para o navio dos 1000 sóis, tal como o título do capítulo 648, O Caminho que Leva ao Sol, onde temos a primeira provável referência aos bucaneiros na criação de Noah. E mantenha isso em mente porque essa relação do Frank com Kuma, Tonsan, embarcações e homens-peixe vai ficando cada vez mais interessante ao passo que nos aprofundamos nisso tudo. Tudo certo, maravilha, mas por que Noah foi criada? A primeira resposta é muito óbvia: levar todos os Homem-Peixe para a superfície e fazê-los viver em pé de igualdade com os humanos, sob o sol como todos merecem viver. Lindo, bonito, poético, só que vamos lá, né? Até crianças Homem-Peixe são capazes de sair do reino Gyojin e ir até Sabaody sem grandes dificuldades. Temos diversos exemplos disso dentro da obra, então não seria um mero navio de proporções colossais que os levaria até o sol. Inclusive, navio é feito para navegar na superfície da água, não submerso nela, né? Então tem algumas coisas esquisitas aí com Noah, o que torna Noah um objeto ainda mais misterioso. Mas supondo que seja de fato para realizar esse objetivo, faria muito sentido que os bucaneiros, que são uma raça oprimida, se unissem a um propósito tão benéfico para outra raça que sofreu tanto nas mãos humanas. Então isso já seria justificativo bastante para a união entre Joy Boy, os bucaneiros e os Homem-Peixe. Mas o que eu quero fazer aqui é explorar outra possibilidade, que é o nosso terceiro ponto no vídeo. 3. A Grande Inundação.
Sendo uma referência direta à Arca de Noé, por que não pensarmos que Noa pode ter sido criada para exercer a mesma função que sua inspiração, salvar pessoas, animais e até mesmo os poneglyphs? Muitos acreditam que a grande limpeza que já vimos em Musamá mencionar está relacionada a uma repaginada quase completa nesse mundo, que seria feito através de uma grande inundação. E há alguns precedentes muito interessantes para isso, além desse suposto foreshadow, do nível do mar subir após o uso da Mother Flame. Existem diversas cidades submersas em One Piece, como podemos ver nessa história de capa do Jinbe. O nível da água de Water 7 está sempre subindo, fazendo com que pouco a pouco a cidade esteja cada vez mais submersa. O Wano criou muros altíssimos ao redor de suas terras, e isso certamente poderia prevenir que fosse destruída no passado devido a essa inundação. Outra cidade secular, Alubarda, a capital de Alabasta, está consideravelmente acima do nível do mar. E para fechar, o ponto mais alto de todos, fora as Ilhas Celestes, é a Terra Sagrada de Marejoa. Talvez o único lugar do mundo fora o céu que seria poupado de uma gigantesca inundação que viesse limpar absolutamente tudo. Será que é exatamente por isso que os criadores, os fundadores desse mundo, resolveram se colocar nesse patamar, nessa altura, nessa região, nesse lugar? Eu acho que assim como eu, muitas pessoas já estão convencidas dessa ideia e a própria figura de Musamá também acaba reforçando ela. Além de Mu ser um anagrama para Umi, que é a palavra em japonês para mar, sua aparência parece ser inspirada em Umibozu, que é o demônio do mar. O importante é, se os dragões celestiais subiram para a Terra Sagrada de Marejoa por ser um lugar alto bastante para não sofrer essa inundação, se o Wano construiu barreiras intransponíveis para não ser afetado por esse dilúvio, será que Joy Boy e os bucaneiros não criaram Noa para fazer exatamente o mesmo que a Arca de Noé? Através dessa gigantesca embarcação, Joy Boy e os bucaneiros poderiam reunir diversas raças para conseguir lutar contra os mares implacáveis, tal como a história bíblica, e assim preservar a vida de milhões de seres. Infelizmente, a arca acabou nunca sendo utilizada, mas eu tenho minhas crenças que, assim como o povo dos Homem-Peixe acreditava, eu ainda acho que ela vai ser utilizada para salvar a vida de muitas pessoas. 4. O crime de Zunisha. Estabelecer o que Zunisha é extremamente complicado, porque não há precedentes dentro de One Piece para um elefante colossal. Ele é uma criatura única e os mistérios sobre ele e o que de fato ele é vão permanecer aí, até o Oda decidir revelar. Mas a gente tem uma dica muito forte, que é o seguinte: Zunisha era um ex-companheiro de Joy Boy. E assim como Luffy tem diversos companheiros de diversas raças diferentes, há aqueles que funcionam como elo entre ele e determinado povo ou região. Vivi o conecta a Alabasta, Momo o conecta a Wano, Jinbe o conecta aos Tritões, Carrot, Pedro, Nekomamushi e Nuarashi o conectam aos Minks, Aiza o conecta às raças celestes e por aí vai. Será que Zunisha não poderia ser o elo entre Joy Boy e os bucaneiros? Será que o grande crime cometido por esse ser milenar, cuja aparência atual pode ser influência dos poderes de alguma Akuma no Mi consumida ou inimiga, não pode ter sido o principal bucaneiro responsável pela construção da grande Arca Noa? Se os bucaneiros a construíram, isso certamente seria considerado um crime aos olhos do governo mundial, ou aqueles que se tornariam o governo mundial, Porque o propósito era completamente contra o que eles desejavam. Ter construído essa arca é o crime deles, e como principal nome ali, sendo até uma espécie de príncipe dos bucaneiros, ou até o mestre de obras responsável pela construção de Noa, Zunisha seria o principal culpado e castigado por isso. Ah, mas só construir um barco seria considerado um crime pelo governo mundial, mas que... Tom construiu o Oro Jackson pro Roger e por isso foi sentenciado à pena de morte. Tom ainda era um homem-peixe, trazendo uma relação ainda mais forte no paralelo com o reino Gyojin e Noa. Detalhe que o crime de construir um barco para Joy Boy deve ser bem maior do que o de construir um barco para Gold Roger. Aos olhos dos reinos que formaram o governo mundial, isso seria uma verdadeira afronta, uma ofensa à sua vontade. E quem seria o bucaneiro que comandou essa construção? Zunisha, que fazia tudo com um dom.
Como eu já disse, difícil especular se Zunisha sempre foi um elefante ou se sua forma atual é devido à influência de algum outro poder ainda desconhecido por nós, mas pode ser sim devido à habilidade de Musama ou algum dos Gorosei, alguém que o tenha sentenciado a andar eternamente até chegar em algum lugar supostamente inalcançável. O que eu sei é que se por acaso ele já foi normal, Zunisha foi um bucaneiro, amigo e aliado de Joy Boy, responsável pelo maior crime que sua raça já cometeu: criar uma embarcação gigantesca para salvar milhões de vidas daqueles que um dia se chamariam de criadores e deuses desse mundo. Outro detalhe super interessante aqui é, assim como a Arca de Noé e o Messi na Argentina, Zunisha carrega um bando de animal nas suas costas. Mas espera aí, vamos lá, para e pensa aqui comigo. Se o objetivo era de fato se proteger desse enorme dilúvio que atingiria o mundo, esse elefante gigante de pernas colossais não se tornou uma verdadeira fortaleza contra esse evento catastrófico? Será que a estrutura de Zunisha é pensada? Será que Zunisha chegou nessa forma de propósito para tentar defender outra das raças oprimidas? Os Minks, teriam eles também alguma relação aos animais, algum paralelo aos animais na Arca de Noé? Dessa forma, já teríamos mais uma conexão de Joy Boy, bucaneiros, tritões, Minks e por aí vai. Isso provavelmente explica porque encontramos os Minks nas costas de Zou, outra espécie que Joy Boy tentou proteger com Noah. E mano, deixa anotado aí, tá? Pega o bloquinho, anota, pega o celular aí, deixa no bloco de notas, faz isso. Em algum canto de sua memória isso precisa estar registrado. Pode ser que Zunisha tenha assumido essa forma para realmente proteger seus aliados dessa inundação que acometeria o mundo. Isso seria muito interessante e um recurso muito ímpar nesse universo, né? Assim como é a criatura, para proteger seus aliados, para proteger quem ele queria proteger. Então a forma de Zunisha, o mistério dessa forma, pode ser respondido através desse segredo. 5. Para fechar o vídeo, conclusão. O crime dos bucaneiros foi construir o navio Noah para Joy Boy, que se destinava a salvar diversas espécies do grande dilúvio que se aproximava. O principal nome responsável por essa construção foi Zunisha, que de alguma forma acabou se tornando um elefante gigante sentenciado a andar eternamente pelos mares. Ou seja, o crime de Zunisha e o crime dos bucaneiros é o mesmo, e é até possível que todos sofram até os dias de hoje devido aos atos que esse ser fez no passado, visando liberá-los num futuro distante, que está cada vez mais próximo de se tornar o presente. E só pra concluir aqui o vídeo, né, nesse momento Noah tá destruída depois dos ataques avassaladores do Luffy, aquela batalha lá com o Rod Jones. Então como ela poderia ser reconstruída? Os bucaneiros não estão mais aí pra fazer isso. Os gigantes de Elbaf podem cooperar? Cara, é uma possibilidade muito forte, mas eu ainda acredito que veremos a galera da Galeila. A galera da Galeila comandada por Iceberg-san lá na Ilha dos Tritões, mano. Consertando aquele barco, mexendo naquele navio, fazendo aquela ligação que eu falei entre os bucaneiros construindo a embarcação Noah. Depois a gente tem o Tom-san, que é o pai do Iceberg, né? E depois o próprio Iceberg completando o ciclo, consertando Noah, ajudando a reconstruí-la. Então assim, mano, os carpinteiros lá são muito brabos e eu boto fé que eles vão voltar ali para dar uma mexidinha no Noah. Acho que seria bem legal. E meus queridos, esse foi o vídeo, tá? Eu espero que você tenha gostado e que essa teoria tenha mexido aí com suas estruturas. Ela é muito maneira, né? A base dela veio do Writing Panini, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Mas do meio pro final, cara, eu conjecturei tudo, comecei a repensar várias paradas, li o capítulo, reli de novo, peguei arco pra ler, li os tritões, tudo, e deu no que deu, e eu tô bem feliz com o resultado, tá? Eu achei esse caminho muito maneiro e é uma daquelas teorias que eu sinto que, cara, se o Oda seguisse por algo assim, seria muito legal. Beleza? Não esquece, aquele like, se inscrever no canal, se não é inscrito, se junte a essa tripulação 2024 e você não quer fazer parte dos Chapéus de Palha. Tamo junto, galera, a gente se vê sem sombra de dúvidas no próximo vídeo. É isso, valeu!